Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E a entrevista que vocês vão ouvir a seguir é com a Paula Quintão. Ela vai compartilhar com a gente a visão de mundo dela, a importância, na opinião dela, de a gente buscar o máximo possível integrar o que nós somos e muita coisa bacana que eu acredito de verdade que vocês vão gostar. E se eu pudesse definir a Paula em uma palavra apenas, eu acho que essa palavra seria doçura, porque vocês vão sentir através da voz dela e da maneira dela de falar como ela é amorosa, agradável e tenta passar a mensagem dela de uma maneira muito coerente e muito simples. Então vamos à entrevista e eu reforço também o convite para quem ainda não conhece o site do Conscientemente, para que confira lá, tem mais de 50 entrevistas já disponibilizadas, é o www.conscientementepodcast.com.br e também o Instagram, que é o @conscientementepodcast. Eu espero que vocês gostem e um grande abraço. Eu converso hoje aqui no Conscientemente com a Paula Quintão, que é escritora, mentora e doutora em sustentabilidade. Paula, seja bem-vinda ao Conscientemente. Estou muito feliz de te receber aqui e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre tua vida e trajetória. Ei, Bruna, muito obrigada pelo convite. Eu já amei sua iniciativa, pude visitar, suas redes. Tudo tão lindo e eu que sinto mesmo que a gente está precisando, falar sobre o que é consciência, trazer para a consciência as nossas questões, Então, eu sou escritora, eu adoro assinar quando tem, assim, profissão, escritora, porque foi uma grande libertação para mim, foi um processo de descoberta mesmo, de quem eu sou, do que me faz feliz, do que era viver um dia a dia mais conectado com o que é a minha essência, E tem mais ou menos uns 6 anos, que eu comecei a viver uma inquietação muito grande, me perguntando por que eu fazia o que eu fazia. Eu já tinha estudado muito, então já estava finalizando um doutorado, um trabalho bom, eu fui mãe bem nova, então eu vivendo uma vida confortável com a minha filha, na época a gente estava em Manaus, apesar de eu ser de Minas, a gente estava morando lá. E eu comecei a me questionar muito, tem alguma coisa errada, porque eu estou querendo que os dias da semana passem rápido. E nessa mesma época, eu tive a oportunidade de ir para o Monte Roraima, e foi uma viagem, foi uma expedição assim, que transformou muito a minha vida, porque eu vi que em 8 dias de expedição, em um lugar muito inóspito, a montanha é frio, você fica com o corpo cansado, carregando sua mochila, comendo comida bem diferente da que você está acostumado, porque lá são os indígenas venezuelanos que fazem, então o tempero é totalmente diferente, com pessoas que você nunca viu, banhos geladíssimos, que eu detesto banho gelado, mas eu senti uma felicidade, Bruna, eu senti uma felicidade que falava, não é possível, como que pode eu estar tão feliz aqui e na minha vida eu não estar? E quando eu comecei a me fazer essa pergunta, as respostas começaram a chegar, e elas chegam até hoje. Como eu posso viver um dia a dia que eu sou cada vez mais eu mesma, que não preciso entrar num lugar de... é um esforço de ser eu mesma, sabe? Me sentir o mais confortável, mais livre possível para expressar o que eu quero, para entregar o que eu quero, e acabou que o meu negócio virou extensão disso. Então, hoje eu tenho três principais frentes no meu negócio. Uma é a minha editora, que é onde eu publico os meus livros e quero publicar livros de outras pessoas também. Nessa linha de elevar a consciência mesmo, tudo a ver com a sua linha. Bacana. É bem bacana. E lá eu estou descobrindo também os caminhos, de como publicar, como levar para as livrarias. Por isso, por enquanto, tenho os meus 2 livros. Tem uma outra linha do empreendedorismo, que é o Coragem para Empreender, um portal de conteúdo, que é a minha grande filosofia, de que somos todos empreendedores, indo em direção ao que é nosso sonho. Não tem a ver só com negócio, Então lá eu alimento com conteúdos, é uma forma de eu me doar com esse conteúdo. E outra é a Escola de Rumos, que me dá uma liberdade muito grande de criar experiências de conhecimento com base na bagagem que eu fui acumulando ao longo da vida. Então, tudo que eu
sintetizo, organizo, reflito, concluo, que eu vou, né, como mergulhando na consciência daquela área do conhecimento, eu acabo depois entregando em forma de um curso, de uma vivência. Então hoje está assim, meu trabalho está assim. Uau, que incrível, Paula. Te parabenizo muito e tenho certeza que esse Monte Roraima aí te trouxe Ai, muita resposta aí do que tu estava buscando. sim, E é então, maravilhoso. então a tua estrada com certeza tá muito linda aí de se caminhar. Já teve com certeza muitos percalços, mas eu acho muito lindo assim quando acontece essa ressignificação, assim, né? De sair de um lugar onde, né, aquele desconforto te moveu para um lugar onde tu Sim, pudesse levar isso adiante. sim, eu costumo dizer que eu não desperdiço nenhuma dor, né? Porque Isso. se doeu, tem algum ponto de acupuntura. Pode olhar que não Perfeito. desperdiço. Eu vou olhar o que que é. E aí eu acabo tendo as minhas respostas. Perfeito, e é isso aí mesmo que a gente deve fazer na vida, né? Onde existe uma emoção chamando a nossa atenção é porque ela realmente merece ser acolhida, né? Sim, sim, E, isso aí. então, Paula, eu gostaria de saber, para quem se interessa por autoconhecimento, qual é, na tua opinião, um passo fundamental para seguir nessa jornada? Foi quando eu fui para o Monte Roraima que realmente assim eu dei um salto, né? No quanto eu comecei de fato a me trabalhar internamente. Eu sinto que não tem outro caminho para nossa realização, para a gente se sentir o mais feliz, o mais no nosso lugar possível do que autoconhecimento. Porque Certo. como que a gente vai se sentir encaixado no nosso lugar se a gente não sabe qual é o nosso lugar, né? Uhum. Então, todo o desconforto vem da gente estar fora do nosso lugar. Eu fui tendo essa percepção com a minha própria história. E quando eu comecei a fazer perguntas que antes eu achava que eu não ia encontrar resposta, que eram perguntas quase como se eu não pudesse fazer aquelas perguntas, eu comecei a perceber que as perguntas são as chaves, Certo. porque a escola, a forma como nós somos educados, o próprio ritmo social, não é de fazer pergunta, é de ter logo uma resposta e trabalhar em torno da resposta. Por exemplo, eu me encantei muito quando eu fui em Portugal e visitei a Escola da Ponte, que é uma iniciativa do professor José Pacheco. Não sei se você conhece, Bruna. Não conheço. Bruna, é uma coisa linda, lindo, lindo, porque as crianças, elas não têm professor, né? O Uhum. professor fica lá na sala, eles definem, assim, quais são os temas de exercício, de estudo durante 15 dias. Eles têm vários livros, então eles mesmos escolhem os livros, escolhem os grupos que vão estudar juntos, e se eles precisam do professor, eles perguntam para o professor. né? Olha. Então, essa filosofia é muito bonita. Por quê? Porque eu preciso saber fazer uma pergunta para eu me interessar pela resposta. Uhum, uhum. E nada que chega pronto para a gente tem a mesma repercussão do que eu faço a pergunta e acho a resposta. Né? Sim. Já receber uma resposta pronta não tem dentro do nosso consciente o mesmo nível de meu Deus, que coisa boa é essa, né? Uhum. Do que uma pergunta que depois trouxe uma resposta. E eu vi nesses anos de experiência, e cada vez mais eu posso ir mais profundo ainda no entendimento de quem eu sou, que as perguntas são como ímãs, sabe? A Uhum. partir do momento em que você faz uma pergunta, então, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu reagi desse jeito? Por que eu estou sentindo esse incômodo? Por que eu estou triste? Por que eu, né? Por que nesse lugar eu me comporto desse jeito, nesse outro lugar assim? Como eu faço para ter uma vida mais conectada? Qualquer que seja a pergunta, se você faz com uma intenção de realmente encontrar a resposta, a vida vai trazendo. Por quê? Porque o nosso olhar é seletivo, então a gente começa a perceber a realidade capturando as respostas para aquela pergunta. Então a gente Certo. vira explorador, né, e sai de um lugar passivo de receber a percepção, a consciência, para um lugar ativo de o que eu estou precisando. Que Certo. eu sinto que são as perguntas.
Maravilha, eu concordo muito com isso e tem uma frase até que eu li esses dias dizendo que as perguntas são as respostas. Então, na É isso verdade, mesmo. a gente se instigar mais, assim, né? Como é importante isso, porque a gente realmente mostra para o universo, assim, qual é a nossa intenção com aquela pergunta e não tem como ele não nos responder. É como tu falou, os nossos Sim, olhos começam a se voltar para as sim. respostas, né? Sim, 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 é muito bonito esse movimento. E o nosso inconsciente, que é bem maior do que o consciente, né? Sim. Ele consegue ir recortando a realidade de um jeito tal que as respostas ficam mais evidentes, né? Uhum, Então, uhum. nada como uma boa pergunta. Eu estou consciente disso. Isso mesmo, muito bacana, Paula. E, Paula, então qual é, na tua opinião, um erro ou um hábito negativo que pode estar impedindo as pessoas de avançarem mais em relação ao seu desenvolvimento e autoconhecimento? Uhum. Eu sinto que tem alguns motivos, né? Primeiro que a gente vem de uma história de séculos anestesiados, sem ver, sem perceber muitas coisas que têm a ver com o nosso ser, né? A gente se desconectou no meio do caminho. Então, a gente tem sociedades antigas que eram muito conectadas à natureza, aos ciclos naturais, Uhum, né? Ao céu, aos processos, né, do próprio sol, dos astros, da terra. Isso tudo a gente foi perdendo. E tudo bem, porque parece ser o processo que a gente precisava mesmo passar, né? sim, Agora, é um momento, eu sinto, porque eu vejo cada vez mais forte, de reconectar, porque a gente não está conseguindo mais sustentar essa desconexão, está custando muito caro. certo. Está Uhum, todo mundo ansioso, angustiado, muita gente com depressão. Mas por quê? Porque a gente desconectou da fonte que alimenta. certo. Então, eu vejo esse processo e sinto que é natural esse desconforto, porque graças a esse desconforto a gente vai começar a se perguntar, gente, não é possível. Não é para ser Uhum, assim, tem alguma uhum, coisa errada. Quando a sim, gente começa a perceber que tem alguma coisa errada, aí sim, né, que é uma pergunta, aí sim começa a abrir um processo de expansão. Você começa, então peraí, né? Então, se tem alguma coisa errada, que coisa errada é essa? Sobre os ciclos naturais, por exemplo, há mais ou menos uns 2 anos ou 3 anos, não sei exatamente, mas eu tive contato com não sei se você conhece, Bruno, chama Sincronário Maia. não, não. É muito legal, porque ao invés dele contar o tempo pelo calendário que foi criado, o calendário ele foi criado com base nos calendas, que Uhum, eram os livros de cobrança, né, daquelas sociedades olha, antigas lá, tipo, eu não sei se é feudo, eu não sei assim uhum, historicamente como uhum, chamavam aquelas comunidades mais assim ruralistas, e iam lá os representantes do rei, do reinado, cobrar o dinheiro que aquela comunidade tinha que pagar tipo naquele mês, né? E sim, eram chamados calendas. Então, o tempo, em algum momento da nossa história, começou a ser medido com base no livro de pagamentos. olha, Imagina, isso me arrepia. Eu falo, porque imagina que a gente começou a medir o tempo com base no livro de pagamentos. E aí a gente nossa, começou, de fato, a associar tempo e dinheiro. Imagina a força que não tem a gente se reconectar com o tempo, que não é o tempo do calendário, mas o tempo do Sol, da Lua, dos astros, né, do planeta. sim, E, então eu tive acesso a isso há uns 2 anos e é assim, a nossa mente não entende. não, Tem que ficar ali cada dia aprendendo um pouquinho para ir começando a perceber que todo dia tem um jeito, não sei o que, do planeta. Para ir saindo dessa lógica que, de certa maneira, nos capturou, né? E tudo sim, bem, é o nosso uhum. processo, não tem nenhum problema com ele. Mas é só perceber que tem alternativas, né? E a nossa mente, ela resolveu padronizar, né? Aquilo lá virou o normal para ela. Não, não. Mas eu adorei saber sobre o calendário, adorei saber a questão Legal. da Depois palavra, da origem. se você quiser, pego uns links e aí você compartilha com o seu público. Claro, com certeza. E é bom mesmo a gente pensar nessa questão da natureza, da conexão com a natureza, e sempre lembrar, né, de que na natureza nada acontece aos saltos. Então, Isso. precisa se respeitar o tempo. Então, quando eu li essa frase, eu achei muito bonita, porque a gente está realmente nessa ânsia
né, de que tudo seja rápido, de que tudo seja, que tenha uma constância, né, numa velocidade X, mas na verdade não existe isso. A gente precisa respeitar cada processo e ter mais paciência. Muita gente quis encurtar, né? E aí é onde está a diferença da energia yin e yang. O yin do feminino e o yang do masculino. A gente foi super valorizando o yang, que é o dia, que é o trabalho executado, que é fazer, 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 fazer. E a gente foi desvalorizando a energia yin, que é do foco, de fazer uma escolha entre 1000 possibilidades, focar naquela que você quer, do próprio escuro, da noite, né? Vê que à noite a gente acende luz à noite, né? Quando a gente dorme, a gente fala, deixa eu dormir bem para ter um bom dia amanhã. Então, a noite é como se ela fosse a serviço do dia. Isso. Como se ela perdesse a vida própria. E sendo que é à noite que a gente ativa nossa criatividade, nossos sonhos, né? Sonhos mesmo de para onde eu tô indo, né? Para onde, o que me interessa nessa vida? Quem sou eu? Que é como a noite, né? Muito bonita essa percepção de que ela é como estar dentro da barriga da nossa mãe, é no escuro, né? E aí a nossa glândula pineal, que a medicina diz, não serve para nada, pode jogar fora, que acessa tudo, né? Que vê no escuro, que traz a inteligência maior de todas, vai perdendo força, porque não tem como se reabastecer, né? Perfeito. Então é uma riqueza de universo para a gente explorar. Isso, perfeito, muito legal tu trazer essa abordagem pra gente. E, inclusive, né, livros que falam sobre o poder do subconsciente falam muito sobre a importância de a gente ir dormir abastecendo bons pensamentos, abastecendo bons sentimentos, porque é como uma semente jogada na nossa mente. É verdade, nossa. Eu tenho tentado, porque eu já tenho mais facilidade de manhã passar um tempo respirando, meditando, reservo meu tempo e faço. Mas de noite, essa disciplina de fazer a minha meditação antes de dormir para ter uma boa noite, já é como se fosse mais desafiadora para mim. Mas eu sei que eu tenho que ir, né, sendo disciplinada aos pouquinhos para trazer essa consideração do que é a noite para minha vida. Sim, e trazendo essa riqueza, né, que a noite pode trazer. É uma riqueza. Muito bacana. E Paula, e qual seria então um hábito que, a teu ver, contribui bastante para que as pessoas alcancem mais realização? Um ato para mais realização? Um hábito, uma característica? Que é buscar o máximo possível integrar o que nós somos. Né? Porque onde que a gente se sente não realizado? A gente se sente não realizado quando a gente fica fragmentado. Partes nossas precisam ser escondidas, precisam ser desconsideradas, a gente precisa imitar outras pessoas para sentir que a gente vai ser amado pelo outro. Então, quanto mais a gente exercitar uma consciência de quem eu sou e como eu posso me sentir bem, como eu posso me sentir conectado, como eu posso integrar toda a minha história que me trouxe até aqui, todos os meus ancestrais, né? Que isso é lei sistêmica, né? Então, quem veio antes da minha vida favoreceu que eu tivesse aqui, pudesse andar um pouco mais. Honrar os nossos pais, porque eles são a fonte de tudo o que a gente tem, né? Eu tenho uma técnica que muitos já estão conhecendo, que você deve conhecer, que é a constelação sistêmica, né? Que o meu constelador, ele diz assim, quando a gente nasce, a gente ganha a vida. Então, é como se os nossos pais tivessem dado R$1 bilhão pra gente. E durante a vida, a gente fica brigando por causa de R$10. Então, cadê meu R$10? Cadê meus R$10? Então, os pais são a fonte. É como representação do céu e da terra, né? Do sol e da lua. Então, aos poucos, a gente vai integrando todo o nosso sistema, toda a nossa história, né? Poxa, a história que a gente viveu... Eu, por exemplo, fui mãe, com 14 anos eu fiquei grávida, com 15 anos a minha filha nasceu. Isso poderia ser para algumas pessoas um problema, mas para mim foi o que fez a minha história ser exatamente o que ela é. Eu sou muito agradecida, né? Apesar de todas as dificuldades, graças a tudo que eu vivi, cada experiência, é que eu pude estar aqui onde eu estou. Então, integrar. Sinto que o maior caminho para nossa
realização é estar o mais inteira possível. Perfeito, muito legal, Paula. Muito legal a tua abordagem. E se tu pudesse contar pra gente qual foi o melhor conselho que tu recebeu na vida, a gente ia adorar saber. Ai, vamos lá, deixa eu ver um conselho. Tem um amigo de Caminho de Santiago que ele me ajudou muito. Meu inglês é muito ruim, o dele também é ruim, mas a gente se comunicava muito bem, um milagre. E eu estava me sentindo muito mal um dia de Caminho de Santiago, foram 36 dias andando, Nossa. e lá pelo 10º dia eu comecei a sentir uma dor horrível, uma dor muito, 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 muito ruim. Eu tava assim, me arrastando, até as velhinhas passavam por mim, falava, coragem! Falei, nossa, tô mal, tô muito mal. Aí veio esse senhor, ele é como assim, uma águia, sabe? Ele parece aqueles homens Harley Davidson, assim, ele é uma graça, o Fred. Uhum. Aí ele passou e falou, então, você tá com dor, né? Eu falei, tô com muita dor, não sei o que é isso. Ele falou, então, eu vou te ensinar 4 passos. E aí, aos pouquinhos, ele foi revelando para mim esses 4 passos, que são, na verdade, uma grande filosofia. Primeiro é que eu desse o passo inteiro, tanto para frente quanto para trás, que eu estava dando o passo mais para frente do que para trás. E isso tem a ver com o quanto a gente dá e recebe, né? Então, é equilibrar a balança do dar, do receber, do dar, do receber. Então, passo inteiro. Tem a ver também com ser completo, né? Que estava falando. Tem esse símbolo. Então, ok. Aí eu comecei a dar os meus passos inteiros. Doía mais. Ele disse, vai doer mais, só que você insiste. Aí eu fui seguindo. Ele ajeitou um pouco a minha mochila e tal. Fui andando. Dali a pouco ele falou, então vou te ensinar um segundo passo. Você vai andar com os ombros sem ser assim, como se a mochila tivesse o maior peso do mundo nas suas costas. Porque olha todo mundo como está andando, como se tivesse um peso nas costas, olhando para o chão, corcunda. Ele falou, a gente tem que jogar o ombro para trás e sentir, nossa, eu tô com o peito aberto para a vida. Eu já senti, meu Deus, que coisa linda isso, peito aberto para a vida, eu já achei lindo. Aí fui andando, né, mais consciente da minha postura, o ombro mais para trás, e realmente a mochila de trilha, ela é grande, mas ela faz o peso no quadril, né? Não é no ombro. Uhum. E eu ando assim, meio olhando para o chão, até mesmo quando eu não tô com mochila, eu observo que eu tô meio carregando peso nas costas, né? Aí eu falei, tá, vou andar assim. Fui andando, ali a pouco ele, então, vou te ensinar o terceiro passo. Eu falei, pode me ensinar, que tá dando certo, minha mão tá melhorando. E diz, então, você tem que andar com o ombro assim, alinhado, mas de uma forma tal que você possa, a qualquer momento, abrir os braços e dizer para assim, né, andando de uma maneira que seus braços possam abrir, a qualquer momento e dizer para a vida, eu amo a vida, eu amo o mundo. Olha. Como se estivesse com os braços abertos para receber o que a vida traz, né, o coração aberto. E dali eu fui vendo que meu coração era muito fechado para algumas situações, para algumas pessoas, né, para aquilo que eu não concordava, para aquilo que falava, não tem a ver comigo. Então, fui abrindo meu coração, que assim, lindo. Falei, já estava perfeito. Falei, nossa, já está maravilhoso. Dali a pouco ele falou, então vou te ensinar o 7º passo. O 4º passo. Ele falou, você vai se concentrar quando estiver andando, não no teu coração te puxando para frente, como se tivesse uma corda, né? Se a gente andar e fizer esse teste, a gente vê que a gente anda mais assim, como se o peito fosse o que puxa. Ele falou, você tem que ser puxada pela força do seu umbigo. Olha. É o umbigo que é o nosso centro. E eu falei, meu Deus, realmente é, porque quando eu fiz o meu curso de paraquedismo, quando você está caindo em queda livre, é o umbigo que você tem que mirar para o chão e o seu corpo fica totalmente estável, perfeito. Ele falou, na dança também é assim, né? O nosso centro é o umbigo. E eu pensei, nossa, o umbigo da mãe, da conexão com o todo, da confiança de que a gente está sendo alimentado o tempo inteiro. Então, esses 4, na verdade não falei um, eu falei 4. Esses 4 conselhos que eu recebi, todo dia, isso já tem anos, né? Já tem 3 anos, todo dia eu exercito.
Uau, Todo incrível, dia eu preciso me lembrar deles e colocar em exercício. É maravilhoso. incrível. Feliz em compartilhar aqui. Nossa, amei, amei demais. Te agradeço por compartilhar com a gente. Vou ficar muito atenta a isso a partir de hoje. Te agradeço muito, Paula. Com certeza foi um grande conselho, uma lição de vida, né? Lindo, né? Obrigada também por me dar espaço para falar, né? Ah, tô Que eu vou falar. adorando. E, Paula, tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira no teu dia a dia? Tenho do Manuel de Barros, prezo mais insetos do que aviões. Sempre Uhum, fica na minha mente que é esse cuidado de perceber o simples, perceber o símbolo, perceber o que é sutil. Por quê? Porque o que eu sei é que tem duas maneiras de a gente aprender na vida. Uma pela dor e uma pelo amor. E que o amor, ele fala pelo sutil, né? Ele é como um ventinho no rosto que você pode até ignorar. A dor não, a dor vem e te atropela, né? E aí você tem uhum, que olhar de qualquer jeito. Mas antes de chegar a dor, o sutil já chegou muito antes, já te deu 1000 vezes a mesma mensagem, só que a gente não quis ver. uhum. Então eu amo essa passagem do Manuel, prezo mais insetos do que aviões, porque ele me lembra que o símbolo, que o simples, precisa ser visto por mim. E tem sido um grande exercício também, Muito no dia a legal. dia. Muito legal. É bom a gente ver como o amor, a consciência, ela tá assim no simples, né? Tá na delicadeza, tá nas sutilezas da vida. E nos processos, né, igual você falou, né? Não é assim a natureza não é esse, bah, é Uhum, um uhum. processo. Sim, tem momentos de tempestade, de tormenta, né, que dão essa reviravolta, mas o modo operante da natureza é a semente que germina, que cresce, que dá frutos. Então é tudo um processo, né? Incrível, incrível. Às vezes a gente espera uma grande coisa, uma coisa lá na frente, algo que a gente tá lutando, mas assim, no dia a dia, tá ficando o nosso rastro do que a gente tá deixando, Uhum, né? uhum, uhum, E a uhum. gente tem que estar sempre atento a isso. Sim, lindo. É. Uhum. E, Paula, então, se tu pudesse indicar pra gente um livro que mexeu bastante assim, na tua vida, que Uhum. impactou bastante assim, a tua história, qual seria esse livro? Tem um livro que essa semana, inclusive, eu tô relendo, porque eu acho que tá no meu top 3 assim. É um livro muito lindinho, que tá até aqui do meu lado, chama O Mundo Amarelo. É do Albert Spinoza. É, Uhum, é lindo, por quê? Porque ele é um, um doente de câncer que olha a vida com um olhar muito diferente do que geralmente a gente vê, né? Ele vê coisas de um ângulo muito diferente. Então, o ângulo que ele enxerga é muito inspirador. E é um livro leve, uma delícia. Estou muito feliz de estar relendo, pensando, nossa, eu tenho que ler esse livro mais vezes. Me ah, que sinto muito bacana. bem. Então, vale a pena. O Mundo Amarelo, do Albert Spinoza. Ah, obrigada pela indicação. É Eu vou lindo, é atrás lindo. também, quero conhecer. Uma graça, é bem inspirador, bem mesmo. Legal. Hum. Então, Paula, antes da gente encerrar a entrevista, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, entrar em contato contigo. Eu vou adorar receber quem está me ouvindo, para poder até saber quem está aí, né? Porque a internet deixa tudo tão invisível às vezes, Uhum, né? A gente se acompanha de um jeito tão invisível e é muito bom a gente criar as conexões. Hoje, a rede que eu mais tenho usado, mais uso todas, é o Instagram e o meu user lá é por Paula Quintão. uhum. Também tem o meu blog onde eu escrevo toda semana, ou pelo menos de 15 em 15 dias, algum novo texto. E lá também tem meus canais, né? Então, paulaquintão.com.br. Sinto que esses dois já facilitam me encontrar. E eu amo o que a internet me traz de conexão real, sabe? Uhum, Tem uhum, sido muito bom viver esse meu trabalho, essa minha doação desse jeito. Por quê? Porque sempre sai do virtual. Ela sempre uhum, extrapola o que é virtual para uma conexão muito real. com Então, certeza. obrigada por me conectar às pessoas que te acompanham, Bruna. Muito Ah, obrigada mesmo.
O prazer foi todo meu. E, Paula, adorei muito te conhecer. Tu é uma pessoa muito especial. Amei, amei, Desejo, serenidade. desejo muita luz na tua caminhada, muito sucesso, que a gente sempre possa manter esse contato. E tua Isso. energia é incrível. Tu é uma pessoa muito leve. Te agradeço de coração Que por delícia. compartilhar com a gente um pouquinho da tua história e das tuas dicas e conselhos. Amei muito. Ai, obrigada, muito obrigada mesmo. Estou me sentindo muito bem, muito feliz de ter vivido esse momento contigo. Ah, E obrigada. venham outros. Com certeza. Um grande Obrigada. abraço, Beijo, Paula. beijo. Até, tchau. Tchau. Espero que você tenha gostado do episódio. E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tem apreço. É uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus.